Trouxemos aqui como destaque a informação da decretação de prisão do cantor Gustavo Lima. E aí eu acho que é justo que a gente dê o mesmo espaço para colocar o dia seguinte dessa notícia. A prisão foi decretada num dia e foi revogada logo na sequência pela segunda instância, pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Durou só um dia. A questão é que vocês sabem, né, meus amigos, esse tipo de notícia, muitas vezes o destaque dado para a decretação da prisão é desproporcional ao day after, que é esse aqui hoje, da decretação da não prisão de Gustavo Lima. Vou lembrar um pouquinho aqui da história e do que entendeu o desembargador, que é o relator do processo no Tribunal de Justiça, sobre a prisão decretada pela primeira instância. Ele concedeu o habeas corpus, revogou o mandado de prisão do cantor, dizendo o seguinte, ainda dando um pito aqui na juíza da primeira instância. Ele disse que a decisão dela tem ilações impróprias e considerações genéricas e que não há lastro plausível que demonstre a existência de materialidade e do indício de autoria dos crimes imputados ao cantor. Gustavo Lima teve a prisão decretada porque a juíza do caso, a juíza de primeira instância, entendeu que ele pode ter facilitado o não retorno ao Brasil de um casal que teve a prisão decretada pela Justiça brasileira. Aquela história do dono da casa de apostas Vai de Bet, José André da Rocha Neto, e da mulher dele, que viajaram com Gustavo Lima no avião do cantor para a Grécia para uma festa de aniversário de Gustavo Lima. Não voltaram com ele ao Brasil. A juíza entendeu o seguinte, olha, se não voltaram com ele, é sinal de que Gustavo Lima facilitou a, digamos, fuga do casal. Aí, quando foi para o Tribunal de Justiça, o desembargador falou o seguinte, não, isso aí não aconteceu dessa forma, porque a saída do avião do Brasil aconteceu em 1º de setembro, o mandado de prisão contra o casal é de 3 de setembro, ou seja, quando saíram daqui estava tudo certo. E se os dois não voltaram ao Brasil, não é uma questão que cabe ao cantor se responsabilizar pela volta desses dois. Ele também, o desembargador, não acatou o argumento da primeira instância de que Gustavo Lima teria comprado 25% da empresa de Bet e por isso seria corresponsável nessa investigação sobre lavagem de dinheiro na qual essa empresa é envolvida. Segundo o desembargador, o fato de ser proprietário de parte da empresa não constitui lastro plausível capaz de demonstrar a existência de materialidade e do indício de autoria dos crimes. É bom a gente lembrar aqui, meus amigos, que nesse caso a gente está falando de prisão preventiva. É um instrumento que existe na lei, é claro, para exceção. Por exemplo, para casos em que há possibilidade de obstrução da justiça. E foi nesse caso que a juíza de primeira instância decidiu enquadrar Gustavo Lima e foi depois revista pelo desembargador no Tribunal de Justiça. A gente não está falando sobre o fim do processo, que vai longe ainda. Essa investigação vai seguir, envolvendo essa empresa, envolvendo seus sócios e todos aqueles que estão no entorno. A questão é que, na prisão preventiva, segundo o Tribunal de Justiça, não havia nenhuma das fundamentações necessárias para que ela fosse decretada. Gustavo Lima continua em Miami, na sua casa por lá, não estava aqui quando a prisão foi decretada e não estava aqui também quando a prisão foi revogada. A defesa agora do cantor diz que vai buscar medidas judiciais para recuperar danos à sua imagem, que, claro, aconteceram. É bom a gente lembrar que Gustavo Lima é hoje um dos maiores artistas brasileiros, com certeza o maior ou um dos maiores faturamentos da música sertaneja, que hoje é o principal... Hoje a música sertaneja, desculpa aqui, a secura em São Paulo está pegando a minha voz. Mas o sertanejo é hoje o principal gosto dos brasileiros em termos musicais. E se